e especificamente o Salmo 111. Então, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nesse salmo abençoado. Na verdade, a palavra hoje vai ser interessante. Eu vou tentar explicar um pouco esse salmo. Eu vou tentar fazer aqui uma análise assim, versículo por versículo, explicar um pouco o contexto em que ele foi feito. E a minha oração é que, de alguma forma, ao explicar esse texto, você seja abençoado. Ao explicar esse texto, você seja edificado e confortado no Senhor. Amém? Então, abre aí a palavra do Senhor, ou entra aí na net e abre a palavra do Senhor, 111, Salmo 111. Nós vamos ler esse salmo inteiro, são 10 versículos apenas, e creio que Deus vai falar ao seu coração. E diz assim o Salmo 111: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembrada as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amado, nós vamos tentar entender um pouco esse salmo. Para que você entenda esse salmo, eu queria só, já começando, falando um pouco da estrutura dele. Esse salmo, querido, junto com o 112, eles formam uma coisa que nós chamamos de acróstico. O que é isso? É quando a gente passa uma informação, tenta passar uma informação, através de letras, formando ou uma palavra ou um conjunto de letras numa sequência já entendida. Isso ajuda na memorização. Isso aqui, queridos, foi escrito em hebraico, e cada verso desse era uma letra do alfabeto hebraico, na sequência do alfabeto. Isso nos mostra que foi um salmo, onde foi escrito no intuito de que as pessoas decorassem, no intuito de que as pessoas realmente lessem e memorizassem. E por quê? Certamente porque tem algo muito importante para falar àqueles que leram, àqueles que recitavam esse texto. E esse texto, ele foi escrito num tempo muito interessante. O povo tinha sido escravizado na Babilônia. Depois, com a queda da Babilônia, o rei persa permitiu o retorno deles. Então eles estavam voltando para uma cidade que tinha sido destruída. Eles estavam voltando para uma realidade social muito complicada, retornando para uma casa, voltando do cativeiro e encontrando as coisas destruídas, as coisas desmoronadas. A dificuldade que eles estavam era muito grande de retomar sua vida, de restaurar sua vida. Imagina alguém que passou muitos anos presos, muitos anos encarcerado, e agora tendo que voltar, tentando refazer sua vida dos escombros. E dentro dessa realidade, ele escreve esse salmo. E o salmo, ele começa com um pedido de louvor ao Senhor. Mas não apenas um pedido, mas como aqui dizendo uma afirmação: louve ao Senhor. Como se dissesse assim: vale a pena louvar ao Senhor, exalta ao Senhor. Ele diz: louvai ao Senhor. Mas não apenas ele diz isso, ele diz: olha,
Eu não sei quanto a vocês, eu estou dizendo para você louvar o Senhor. Agora, eu louvarei ao Senhor de todo o coração. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. Às vezes, as circunstâncias nas quais estamos inseridos, às vezes as situações com as quais nos deparamos, nem sempre nos levam ou nos incentivam a orar. Mas eu queria que você soubesse que, independentemente das situações, a gente tem um Deus, e neste Deus nós temos muito que louvar. Ou seja, se você não pode louvar com a situação que você está vivendo nesse momento, louve ao Senhor pelo Deus que você tem. É como em Filipenses 4:4 diz assim: regozijai sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai. Se você não pode, neste momento, estar sorrindo e louvando a Deus pela situação, louve a Deus pelo Deus que você tem, pelo Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. E ele começa, queridos, fazendo uma estrutura de se lembrando das obras de Deus. Ele, depois de dizer, louve ao Senhor, pelo Senhor, eu louvo ao Senhor de todo o coração, em sinceridade, ele começa a falar das obras de Deus, ele começa a lembrar do que Deus já fizera na sua vida. Isso é fundamental, porque se a gente parar para pensar e refletirmos um pouco em nossas vidas, a gente vai perceber que a gente tem muito a louvar o Senhor pelo que Deus já fez em nossas vidas. Se você já teve uma experiência com o Senhor, você sabe, por exemplo, de onde Deus lhe tirou. Você sabe de como você estava seguindo e dirigindo a sua vida. E só em perceber o que Deus fez na sua vida já é motivo de olhar para a obra do Senhor, louvando a Deus. Era isso que o salmista estava dizendo. Ele diz: olha, a situação é difícil, a circunstância é muito complicada. Se a gente não pode se alegrar por causa das circunstâncias, uma coisa a gente pode se alegrar por causa do Senhor. Porque o Senhor, se a gente parar para pensar, já fez tanta coisa com a gente. Se a gente olhar a história do povo de Israel e a gente ver as intervenções que Deus fez naquele povo, livrando o povo da escravidão, provendo de alimento o povo do deserto, livrando das garras do faraó, dando provisão, né? O momento do mar verdade, de abrir aquele mar, né? Quantos milagres Deus não fez na vida do povo de Israel? E é como que ele dissesse assim: vamos parar um pouco e se lembrar do que Deus já fez em nossas vidas. A gente está vivendo essa situação do presente, mas deixa eu parar um pouco para refletir no passado, no que Deus já fez conosco e com o povo. Sabe o que é que o salmista estava querendo passar para você? Dizer assim: olhe para trás o que Deus já fez na sua vida. Olhe para trás o que Deus já fez na vida de tanta gente. Essas obras revelam o Deus a quem servimos. Essas obras revelam o Deus a quem amamos. Essas obras revelam o Deus a quem entregamos as nossas vidas. E ele diz assim: glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. É como se ele dissesse assim: o nosso Deus é um Deus de justiça. Sabe, no tempo certo o Senhor fará justiça. Se você se sente injustiçado, se você se sente de alguma forma vivendo algo da qual você não é culpado, que você não é o responsável, lembre-se, há um Deus cujas obras são de justiça, e esse Deus é o Deus que há de realizar justiça em sua vida. Creia num Deus que realiza justiça, um Deus justo e que faz a justiça acontecer. Ele diz assim: glória, fez lembradas as suas maravilhas, é piedoso e misericordioso. Olha, querido, se às vezes muitas coisas que vivemos não são responsabilidade, não culpa nossa, se a gente for bem sincero, muitas vezes são apenas consequências de nossas falhas. Há muitos problemas que vivemos por causa das consequências dos nossos erros, as consequências das nossas decisões, consequências das nossas atitudes. Mas ele diz: olha, o Deus a quem servimos é um Deus misericordioso. Sabe,
Eu não sei se o que você está vivendo, se as dificuldades que você já vivenciou foram por causa de responsabilidades suas, mas eu creio num Deus que pode reverter, não porque mereçamos, mas pela sua misericórdia. Sabe, busca ao Senhor. Se você sabe que isso que você está vivendo, se você for sincero, percebe que de alguma forma você tem a responsabilidade disso, eu te peço, arrependa-se. Arrependa-se e busca ao Senhor. Peça a Deus para que Ele mude a situação. Peça a Deus para agir em sua vida. E ainda que não mereçamos, o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Ele lembra aquele povo, a gente foi cativo por causa dos nossos erros. Estamos aqui de volta. E o Senhor é misericordioso. Ele há de nos ajudar, nos abençoar. Ele diz assim: deu mantimento aos que o temem. Creia, o nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que, de fato, mantém, sustenta o seu povo, nos sustenta. Sabe, a gente vive num mundo muito difícil, financeiramente complicado para algumas pessoas, para muitas pessoas, e independente da circunstância, cremos num Deus de provisão. Ele diz: olha, esse Deus sustentou o povo. Eu imagino aqui que ele estava lembrando daquele povo no deserto, escassez, terra árida, sem água, pouca água, e ele lembrando que Deus naquele período deu provisão, deu mantimento àquele povo. Acaso não nos daria hoje? Creia, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus de provisão. Ele diz: lembrar-se-á sempre do seu conserto. Queridos, a gente é que tem memória curta, mas o Senhor, quando promete, Ele cumpre. O Senhor, quando Ele fala, Ele não se esquece daquilo que Ele falou. Ele é Deus de lembrança. Às vezes a gente até esquece dos nossos votos a Deus, às vezes a gente até esquece do que a gente promete ao Senhor, mas Deus não é um Deus que esquece de suas palavras. Creia, você serve um Deus de lembrança e de fidelidade. De suas obras são verdade e fiéis os teus mandamentos. O nosso Deus é um Deus de verdade e de fidelidade em sua palavra. E finalmente, permanece firme. Permanece firme. E ele termina o salmo dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Queridos, se você olhar para trás e para a realidade do que Deus fez no povo, você vai ver um Deus justo, santo, verdadeiro, fiel, um Deus que cumpre com a sua palavra, um Deus de provisão, um Deus de misericórdia. Precisamos, queridos, confiar nesse Deus. Precisamos entender que vale a pena viver entregando a nossa vida ao Senhor. Quando ele fala de temor aqui, não é exclusivamente aquela concepção de só ter medo de alguém poderoso para nos atingir, mas é assim um sentimento de temor por respeito, um sentimento de temor por reconhecer a santidade, a fidelidade, sabe, um Deus que pode, um Deus que é capaz de interferir, de agir, e é um temor no sentido de reverência a Deus, de conhecimento do que Deus é, e por saber entender quem Deus é, a gente reverencia, a gente, sabe, tem aquele medo de entristecê-lo, medo de falhar com Ele, não apenas pelo castigo, mas por saber que Ele é algo tão perfeito, tão maravilhoso, que nós não deveríamos jamais falhar com Ele. Se a gente, sabe, entendesse que a vontade do Senhor realmente é boa, perfeita e agradável, é como se Ele dissesse assim: olha, se você tivesse essa convicção no seu coração, sabe, você jamais desobedeceria ao Senhor. É porque às vezes a gente se esquece, às vezes a gente, sabe, como que falha em relação a isso. Reverencia o Senhor, tem aquele temor de entristecê-lo, tem aquele temor, sabe, de desobedecê-lo, porque você sabe que estar nos caminhos do Senhor é o melhor da sua vida.
Se você fizer isso, ele termina o salmo do jeito que começou. Você sempre terá motivos para louvar, independente da situação. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, já entrando pela madrugada, exalta o Senhor. Se você está vivendo agora um momento de alegria, de exultação, de realização na sua vida, entregue ao Senhor essa alegria. Sabe, faça uma oração de: Senhor, muito obrigado, porque eu reconheço que a minha vida e isso que estou vivendo foi dádiva tua. Agora, se você não está vivendo esse momento, se você está vivendo uma circunstância de luta, de dor, sabe, de dificuldade, se você com ela não tem com que se alegrar, eu quero lhe pedir que você veja, além das circunstâncias, veja um Deus que está acima das circunstâncias, um Deus que é capaz de reverter. Olhe para trás, Deus lhe deu uma vida, Deus lhe dá a oportunidade de você conhecê-lo, Deus lhe ama a ponto de se entregar por você. Olhe para trás, o que Deus já fez por você, o que Deus, fez, o máximo que podia fazer, que é entregar sua própria vida por você. Ele fez para que você saiba que vale a pena louvar, vale a pena exaltar. Tenha esse temor santo de entristecer a Deus, tenha esse temor santo de não desobedecê-lo, e saiba que se você viver dessa forma, você sempre terá motivo para louvar. Você vai olhar para as circunstâncias e dizer: eu vou me regozijar no Senhor, eu vou me exaltar no Senhor. Eu estou vivendo um momento de grande alegria, louvado seja o Senhor pela vitória. Eu estou vivendo um momento de grande luta e grande desespero, louvado ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel. Se me ajudou outrora, se ajudou outras pessoas, se interviu na vida de tanta gente, é um Deus que no tempo intervirá para mudar essa circunstância. Louve ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, confie nele, tema ao Senhor, sabe, desse sentimento de amá-lo tanto que não quer entristecê-lo. Tema ao Senhor, sabe, obedecendo, nesse sentimento de saber que obedecer o Senhor melhor para a sua vida, e você, com certeza, aprenderá a fazer como salmista. Eu não sei quanto a você deveria louvar, mas eu louvarei o Senhor de todo o coração. Pai, esse é um desejo, de louvar ao Senhor de todo o coração. Meu irmão, minha irmã, eu queria pedir a você, que se de alguma forma Deus falou no seu coração, e você pudesse agora fechar seus olhos, meditar apenas com o que você vai ouvir, e que a partir daquilo que for falando, aquilo que você for concordando, você vai dizendo: sim, Senhor, faz isso, eu concordo. Vai dizendo amém, que significa assim seja. Onde você me escutar agora, que você possa fechar seu olho e meditar um pouco, prestando atenção nas minhas palavras, e eu sei que de alguma forma Deus vai lhe abençoar nessa noite. Pai querido, eu quero orar, Deus, por todos que me ouvem nesta noite, por cada jovem, por cada rapaz, por cada menina, Senhor, Senhora, que de alguma maneira, através, Deus, da internet, está me ouvindo e ouviu essa palavra. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, coloca o louvor em nossos lábios, Pai. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, coloca, Deus, esse desejo de exaltar o Teu nome, de adorar o Teu nome, Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente da realidade. Senhor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, se esta pessoa que me ouve vive essa circunstância de luta, dúvida, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que ele saiba que há um Deus que nos momentos certos dirigiu o seu povo, há um Deus que no momento certo agiu em favor do seu povo, e que apesar das circunstâncias ele louva o teu nome. Há a pessoa, Deus, aqui em situação alegre pelo que tu já fizesse, que o louvor não saia da sua boca, e que ele saiba que é um Deus que está agindo em favor dele. Pai, meu Deus, nunca permita que nos esqueçamos das bênçãos que tu já tem derramado em nossas vidas, que sejamos como o salmista: que darei eu em troca dos benefícios que o Senhor tem nos dado.
E meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que tu cuide de nossas vidas. Pai, eu te peço, Deus, que se esse rapaz, esse jovem, ou essa jovem, ó Deus, agora, sabe, tem esse desejo de entregar a vida a ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, recebe, escreve o nome dele no livro da vida. Pai, se já fizemos isto e por algum motivo muitas vezes falhamos, Pai, eu te peço, Deus de misericórdia, nos perdoa e nos levanta para que sigamos em teus caminhos, em tua vontade. Mas de alguma forma, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que saibamos que é melhor louvar ao Senhor do que murmurar. Que saibamos, é melhor louvar a um Deus que está acima de circunstâncias do que entristecer-se com ela. É melhor louvar o Senhor que nos abençoa do que acharmos que precisamos apenas de nós mesmos. É melhor louvarmos ao Senhor sabendo do quanto somos carecedores da sua presença em nossas vidas. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. E é um prazer estarmos juntos. Se quiser ouvir mais um pouco da palavra, ouvir mais louvores ao Senhor, todo sábado, às 19h30, lá no Templo Central da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, no centro da cidade, nós poderemos nos encontrar. Deus abençoe e até mais.